Olá, seja bem-vindo a essa edição. Vamos juntos conferir algumas das notícias que estão em destaque no Brasil e no mundo? Vem comigo. Os Correios anunciaram reajuste das tarifas dos serviços postais prestados a partir do dia 3 de abril. Pois é, segundo a empresa, o aumento corresponde à variação da inflação oficial referente ao período entre janeiro e dezembro do ano passado. Vamos conferir o que muda. A correção média autorizada para esse ano é de 4,39% para serviços nacionais e internacionais. O reajuste é menor neste ano, já que no ano passado a alta foi de 5,49% e em 2022 de 9,56%. O novo reajuste corresponde à variação da inflação oficial de janeiro a dezembro de 2023, líquido de impostos e contribuições sociais e descontado chamado fator de produtividade, que é o tempo em que um funcionário passa fazendo a atividade que ele foi contratado. O primeiro porte de até 20 gramas da carta comercial passa a custar R$ 2,55. No caso de telegrama nacional redigido pela internet, a nova tarifa é de R$ 10,74 por página. E o telegrama fonado passou para R$ 15,56 na agência e R$ 12,96 pelo telefone. A portaria com as tarifas foi divulgada no Diário Oficial. E termina neste domingo as renegociações do programa Desenrola Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda, mais de 12 milhões de pessoas já foram beneficiadas. O Desenrola, programa do governo federal para renegociação de dívidas, entra em sua reta final. Os interessados têm mais 2 dias para tentar chegar a um bom acordo com as instituições financeiras. Nessa última fase, depois de prorrogações do prazo para os consumidores, somente as dívidas de pessoas inseridas na faixa 1 do programa podem ser renegociadas. Essa faixa contempla quem tem renda mensal de até 2 salários mínimos ou está inscrito no CadÚnico. Além disso, para ser elegível ao programa, o valor original da dívida não pode ultrapassar R$ 20 mil e deve ter sido negativada somente entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. As dívidas podem ser bancárias, como, por exemplo, as com cartão de crédito ou empréstimo, ou também aquelas geradas em outros setores, como as contas em atraso de energia, água e comércio. Segundo dados do Ministério da Fazenda, o Desenrola já negociou quase 40 bilhões em dívidas. Antes de correr para a renegociação, os especialistas lembram que é essencial ter um bom mapeamento das finanças, conhecendo muito bem todas as dívidas que a pessoa ou a família tem para traçar um plano para sair do vermelho. Todos os usuários podem visualizar as ofertas de renegociação e parcelar o pagamento se optarem por não pagar à vista. Vamos falar agora de saúde. A campanha de vacinação contra a gripe começou nesta semana e vai até o dia 31 de maio em quase todo o país. O Ministério da Saúde pretende imunizar 75 milhões de pessoas por meio do Sistema Único de Saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe de 2024 começou mais cedo neste ano. Tradicionalmente é iniciada entre os meses de abril ou maio, mas desta vez o calendário foi antecipado após uma avaliação da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Alguns lugares começaram a sua campanha até antes, que é o caso do Distrito Federal, que aplica doses desde o dia 19 de março, e a cidade de São Paulo, que começou no dia 22. Agora, a campanha massiva também vale para as demais cidades nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O único lugar com um calendário diferente é o norte do Brasil, onde a campanha segue o chamado Inverno Amazônico. Por lá, a vacinação começou entre novembro e dezembro, sendo prorrogada até fevereiro. Em 2024, a região deve voltar a ter vacinação no segundo semestre, época em que há maior risco de transmissão da gripe nos estados do norte. A expectativa é aplicar a vacina em 75 milhões de brasileiros até o final da campanha, mas alguns grupos são prioritários e têm as doses à disposição desde as primeiras semanas. São eles crianças de 6 meses a menores de 6 anos, crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e do ensino superior,
povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das forças de segurança e de salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. As crianças que receberão o imunizante pela primeira vez devem tomar 2 doses com intervalo de 30 dias. O dia 13 de abril foi a data sugerida pelo Ministério da Saúde para o dia D da vacinação. Já faz quase um ano que a nova rotulagem dos alimentos integrais passou a ser obrigatória aqui no Brasil. Antes das novas regras da Anvisa, não existia uma legislação específica que definisse de forma clara o que caracterizava um alimento como integral ou não. Mas você sabe o que mudou? É isso que a gente vai conferir juntos na reportagem da Maria Clara Leite. Depois de um ano, muita gente ainda nem sabe o que mudou. Você sabe que mudança foi essa? Não tenho ideia. Eu nunca reparei nisso. Longe das prateleiras dos supermercados, fica difícil lembrar, mesmo que a compra tenha sido recente. Essa semana mesmo eu comprei, porque eu só como pão integral. Você lembra o que estava escrito ou a informação que estava contida antes da palavra integral? Como todo bom brasileiro, a gente não lê nada. A gente compra o pão, come e o resto a gente deixa para lá. Só que o resto esquecido é justamente o que hoje determina se um alimento é mesmo integral ou não. Em abril do ano passado, entrou em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece que para a palavra integral ser impressa na embalagem, é preciso que o produto tenha, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. E essa porcentagem tem de estar em destaque no rótulo. Antes da regra, não existia legislação sobre o tema. Então vinha assim, farinha branca, a porcentagem de 70% e a farinha integral 30%. E aí, essa farinha integral, ela não era 100% integral também. Então, isso confundia demais. Eu achava que estava comendo um pão 100% integral, e não era. Tinha uma porcentagem de farinha muito maior branca do que a integral. Depois que a norma entrou em vigor, esta marca, por exemplo, precisou alterar o rótulo. Mudou de 100% integral para 100% natural. E você, sabe quais são os ingredientes que um produto precisa conter para ser considerado integral? Não, eu compro, vou lá e compro, como. Quando o dinheiro dá, que é um pãozinho mais caro, e amém. Os alimentos integrais são formados por grãos e cereais que não sofreram refinamento. Isso significa que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O produto, quando ele é integral, salvo algumas dietas, aí a gente fala de dietas para pessoas mais especiais, ele é muito mais aproveitado pelo organismo pela manipulação, que ele sofreu menos, então ele contém mais nutrientes, vai demorar mais tempo no meu corpo para ser absorvido, eu vou ter menos compulsão alimentar, porque eu acabo tendo mais saciedade por muito mais tempo. Além dos pães, torradas, bolachas, a norma também vale para as massas alimentícias como o macarrão. Porém, devido às dificuldades de adequação desses produtos, eles tiveram um prazo maior para se adaptar. Mas as mudanças já devem começar a ser observadas nesses rótulos a partir do próximo dia 22 de abril. A resolução não se aplica à farinha integral ou outros produtos exclusivamente integrais, como arroz. Tudo que for manipulado vai ter que ter. Então, tudo que a indústria manipula vai ter que ter a tabela já agora no novo protocolo. O que não sofre, como o arroz, essa manipulação, não precisa. Claro, vai seguir uma regra, porque tudo tem regra, então vai seguir uma regra, mas já não é essa porcentagem. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária, sujeita a penalidades como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará.
Agora, ciente da norma, a dona Silvia, que também não tinha percebido a mudança, diz que vai prestar mais atenção. Vou ficar mais atenta. Para comer integral de verdade. De verdade, isso é. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Banco Central indica ritmo de cortes mais lento na Selic no futuro. E ainda, sistema educacional alemão inclui aulas de como se preparar para a vida adulta na grade curricular. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais destaques para compartilhar com você. Olha só, faltando muito pouco para uma das datas mais doces do ano. Olha que curioso, uma pesquisa mostrou que os ovos de chocolate estão em queda na preferência do brasileiro. Além disso, o levantamento ainda demonstrou que o público fiel ao produto vem caindo aí a cada ano. Mas eu tenho uma teoria de que esse desinteresse pode ter mais a ver com o bolso do que com o gosto. A parcela de consumidores que opta por adquirir exclusivamente ovos de chocolate na Páscoa é de 12,2%. O que chama a atenção é que esse percentual, em comparação com 2022, teve uma redução de 3,2%. Seria essa uma tendência progressiva, já que, conforme o tempo passa, cada vez menos as pessoas optam por comprar o ovo de chocolate. Um dos motivos dessa baixa provavelmente seja os altos preços, que sobem anualmente. Com isso, 30,5% dos consumidores disseram preferir adquirir produtos que já são vendidos o ano inteiro, como caixas de variedades e barras de chocolate. Outros 23,4% dos entrevistados afirmaram fazer um mix na hora das compras para a celebração, adquirindo tantos produtos regulares como itens vendidos apenas na Páscoa, o que inclui os ovos. Esse segmento teve um crescimento de 5,7% na comparação com 2022. O levantamento identificou ainda que uma parcela alta de consumidores diz não consumir chocolate no período. Os dados indicam que os consumidores brasileiros estão reservando os ovos de chocolate para as pessoas mais especiais na hierarquia familiar, ou seja, os filhos, pais, avós e cônjuges. Para as outras relações, familiares ou não, os consumidores têm buscado opções de presentes diferentes, como, por exemplo, as barras de chocolate. O levantamento mostra também que 1/3 de todo o volume de chocolate consumido pelos brasileiros na data comemorativa foi presenteado. A pesquisa da Kantar foi realizada com uma amostra de 11.300 indivíduos e tem margem de erro de 0,9 ponto percentual. O Banco Central indicou que pode adotar no futuro um ritmo de cortes dos juros mais lento diante das incertezas aí da economia. A informação consta na ata da última reunião do Copom realizada na semana passada. Na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o colegiado evitou projetar um corte de juros em junho deste ano. Diretores e o presidente do Banco Central informaram nesta terça-feira que, com incertezas do cenário sobre a inflação nos próximos meses, julgou-se apropriado ter maior flexibilidade na política de juros para o futuro. O encontro realizado na semana passada culminou na sexta redução seguida da taxa Selic para 10,75% ao ano, a menor em 2 anos. No comunicado divulgado logo após a reunião, o Banco Central já havia informado sobre a possibilidade de uma redução de mesma magnitude de 0,5 ponto percentual na próxima reunião marcada para maio. Nas reuniões anteriores do Copom, a instituição vinha indicando cortes de juros do mesmo tamanho nas 2 próximas reuniões do colegiado.
Ao sinalizar redução de juros somente para o próximo encontro, o Banco Central não deu indicações sobre o que pode acontecer a partir do encontro do Copom em junho. Alguns membros argumentaram ainda que, se a incerteza prospectiva permanecer elevada no futuro, um ritmo mais lento de corte dos juros pode revelar-se apropriado. Com isso, ao invés de 0,5 ponto percentual, os analistas podem optar por uma diminuição de 0,25 ponto percentual no mês que fecha o semestre. Mas a sinalização só deve ser anunciada na reunião do mês de maio. A projeção do mercado financeiro é de que a taxa Selic termine 2024 em 9% ao ano. Um anúncio de emprego de uma mercearia chinesa gerou debate nas redes sociais, evidenciando uma questão maior que envolve não apenas o desemprego entre os jovens, mas também as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de meia-idade. Um anúncio de emprego veiculado por uma mercearia chinesa buscando caixas com idades entre 18 e 30 anos desencadeou discussões acaloradas nas redes sociais. Muitos usuários expressaram preocupação com a exclusão de pessoas mais velhas em um mercado de trabalho já fragilizado, destacando a dificuldade crescente de encontrar emprego à medida que envelhecem. Embora não haja uma lei específica contra a discriminação etária na China, práticas de contratação discriminatórias têm sido denunciadas pelos meios de comunicação estatais. Isso inclui a preferência por trabalhadores mais jovens e baratos, conhecida como maldição dos 35. Um termo usado para se referir à redução de oportunidades de trabalho quando se atinge essa faixa etária. Enquanto isso, o governo concentra esforços no combate ao desemprego juvenil e na integração de recém-graduados no mercado de trabalho. Mas, além da questão da idade no recrutamento, a China enfrenta o desafio do envelhecimento populacional. O país planeja aumentar a idade de aposentadoria progressivamente, um sinal claro da necessidade de ajustar as políticas públicas à nova realidade demográfica. Uma escola alemã tem na grade curricular uma disciplina chamada Pronto para a Vida, que ensina os alunos a cozinhar, a lavar roupa e também declarar o imposto de renda, tudo para que eles estejam preparados para a vida adulta. Mais do que fazer desses jovens cidadãos ativos, a disciplina quer mudar a visão sobre o sistema educacional alemão, muitas vezes criticado por ser muito teórico. Então, além das disciplinas clássicas como matemática, alemão e biologia, alunos da escola Taunusschule, que fica no distrito de Bad Camberg, podem optar pelo curso Fit for Life, ou Pronto para a Vida, que abrange desde questões econômicas até o exame das tendências e estilos de vida contemporâneos que moldam a vida cotidiana desses jovens. Ou seja, aprender o que realmente vai viver no futuro, como os gastos de um apartamento quando morar sozinho, gerenciar o seu próprio dinheiro, instalar uma lâmpada e saber a temperatura do ferro para passar determinados tipos de roupa. A disciplina, que também aborda temas como crimes cibernéticos e uso responsável dos meios de comunicação, foi criado em conjunto pela instituição, professores, pais e alunos. No estado de Hesse, as escolas podem criar suas próprias disciplinas eletivas. E o método foi tão bem aceito e bem-sucedido que o ministro da Educação do Estado, Alexander Lors, foi pessoalmente conhecer e conversar com os alunos sobre suas experiências. Já imaginou poder viajar pela Lua com a facilidade que viajamos aqui na Terra? Esse projeto pode se tornar realidade graças à Agência de Investigação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que está estudando aí a chance de construir uma linha ferroviária lunar. Vamos conferir. O projeto conta com a parceria de uma empresa que atua no ramo da indústria aeroespacial. O objetivo principal é facilitar o transporte de pessoas e mercadorias essenciais em um possível desenvolvimento de colônias lunares. Porém, a tarefa não é tão simples, isso porque o solo lunar é coberto por uma camada de poeira fina e cheio de pedras pontiagudas, o que exige que os materiais de construção escolhidos suportem essas condições adversas e, principalmente, garantam a durabilidade das infraestruturas.
Caso esse projeto saia do papel, seria um marco na história da humanidade. Novas fronteiras da exploração espacial serão abertas e a colonização da Lua se tornará uma meta muito viável. Bom, e vamos aproveitar o nosso restinho de tempo e viajar com a tecnologia para um país gelado. Vamos juntos para a Islândia. Nós vemos agora imagens do Jökulsárlón, que é um nome difícil, mas ele serve aí para nomear esse lago glacial que você vê à esquerda da imagem, com enormes pedras de gelo boiando na água que fazem a temperatura variar de 0 até graus negativos. Ao fundo, é claro, a gente consegue ver montanhas cobertas por neve e pessoas muito bem agasalhadas aparecem aí à direita. O detalhe que mostra o frio constante que é viver na Islândia é que recentemente o país bateu 27 graus nos termômetros. E essa, gente, foi uma das maiores temperaturas já registradas antes do solstício de verão. É com essas imagens que a gente fica por aqui. Eu desejo para você uma excelente sexta-feira e até mais.